Continuando o nosso encontro, nosso bate-papo, nossa reflexão, vamos pensar que agora vamos começar esse momento a partir de um poema do Juan Ramón Jiménez. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando estiver morrendo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. O que isso quer dizer? Nós somos aquilo que poderemos ser. E no presente, nós somos síntese de contradições. O que quer dizer síntese de contradições? Coragem e medo. Nós somos ser que tem medo. Nós somos ser que tem medo. Algum medo ele é natural e algum medo ele é cultural. E alguns medos são os nossos fantasmas, são os nossos demônios que vêm nos visitar à noite. O medo também, dentro de uma estrutura biológica de manutenção da vida, o medo põe o termômetro. Não faça isso, é perigoso, não vá. Ele te ensina a ter precauções. Ele te ensina a trabalhar com planejamento, com previsões. É importante. Mas nós temos os nossos medos que projeta aquilo que nós odiamos, aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. Perceba as histórias dos heróis, os vilões. Os vilões nada mais é aquilo que o herói não aceita nele. É a luta do herói com ele mesmo. Quem são os inimigos do Batman, do Superman, do Homem-Aranha, da Mulher Maravilha? São a sua sombra. É aquilo que ele não aceita. É aquilo que tem que lutar, é a jornada dele. E como é que você faz essa travessia? Aí você tem um poema muito bonito. Que me reste apenas aquele pouco. Tagore, um poeta indiano. Que me reste apenas aquele pouco. Permite que de mim reste apenas aquele pouco, com o qual eu possa chamar-te meu tudo. Permite que de minha vontade reste apenas aquele pouco, com o qual eu possa te sentir em todo lugar. Chega-te a cada coisa e a cada momento oferecer-te meu amor. Quando você está com medo, você carrega pesado. Você anda pesado. O fardo da existência ele é intenso. Dói o corpo, ofusca a mente. Perdemos a capacidade de pensar por nós mesmos. Michel de Montaigne, nos seus ensaios, tem uma parte que vai falar sobre o medo. Nós vamos dialogar com ele aqui, nesse momento. Tomado de estupor, fiquei de cabelos arrepiados e sem voz. Não sou muito versado no estudo da natureza humana. Como dizem, ignoro e de que maneira o medo atua em nós. Certo é que se trata de estranho sentimento. Nenhum, afirmam os médicos, nos projeta tão precipitadamente fora do bom senso. Quando você está com medo, o que você perde? Bom senso. Você fica desequilibrado, perde a serenidade. Mas é medo de quê? Qual é o seu maior medo? Alguns têm o maior medo de encontrar a si mesmo, de assumir quem é. Alguns têm o medo da traição, o medo da perda, o medo da pobreza, o medo da escassez. O medo, ele trava o indivíduo. Ele impede o indivíduo de caminhar, de fazer a travessia no deserto, de escalar a própria montanha, de atravessar o pântano. O medo, ele pesa. Agora, como é que eu entendo esse medo? Eu tenho medo de quê? E por que eu tenho esse medo? Continuando, Michel de Montaigne. E em verdade vi muita gente tornada insensata pelo medo.
Mesmo entre os mais assentados, provoca ele terríveis alucinações. Nós temos nossos medos reais, um abismo, por exemplo, um abismo, uma serpente, o fogo. É um medo real, vai colocar a mão, vai queimar, não vou fazer isso. Mas eu tenho aquele medo que eu materializei como os meus fantasmas, como os meus demônios, que emperra a minha caminhada. Que emperra a caminhada, sobretudo, do meu autoconhecimento. De que eu tenho medo? Qual o maior medo do Batman? Qual o maior medo do Homem-Aranha? Qual o maior medo do Superman? E qual é o maior medo seu? O que te perturba à noite? O que te perturba quando vai falar em público? Qual é o medo? O medo está ligado a muita vaidade. Quando eu quero provar algo para alguém. Provar algo para alguém. Você nunca vai conseguir provar nada para ninguém. O medo de ser rejeitado. O próprio medo da rejeição já faz você ser rejeitado. Porque por mais que você queira, você nunca vai atender a expectativa do outro, porque o outro sempre é o outro. Você não consegue. Nunca. Jamais. E nossos amigos em inimigos e a cruz vermelha em cruz branca. Ou seja, caniços e bastões e policiais e lanceiros. O medo que nós temos de cães. O medo que nós temos do Estado. O medo da cruz. A crucificação. De alguém vai me punir. A autopunição também, porque eu não fui aceito. Qual o medo? Tem medo com a construção social. Experimenta. Por quê? Tem uma amiga minha que ela comenta, ela é na casa de um amigo, esse amigo no pilão, socando, fazendo paçoca, e falava para ela, para cima do medo só a coragem. Só a coragem. Tanto se apavora o medo daquilo que se pode ajudar. Você perde a consciência, você entra no desespero. Por quê? O medo é a coisa de que mais tem medo no mundo. Ele ultrapassa pelos incidentes agudos que provoca qualquer espécie de acidente. O pavor expulsa, então, de meu coração toda a sabedoria. Quando estiver com medo, pergunte: medo de quê? Por quê? Como esse medo foi construído? Quem construiu? A quem esse medo atende? E por que eu tenho esse medo? Esse medo é meu? Ou foi um medo apreendido? Tem medo que eu aprendo. Tem medo que começa a construir na minha cabeça. Igual a ideia de um unicórnio. Eu nunca vi um unicórnio, eu já vi um cavalo. E já vi o chifre de um boi. Eu pego um cavalo, coloco um chifre no meio da testa dele, um unicórnio. Mas eu nunca vi. Minha mente começa a criar. A imaginação é poderosíssima. Quantas pessoas atormentadas pelas furtigações do medo não se enforcaram, se afogaram ou se atiraram em precipícios, demonstrando seu medo mais importuno e insuportável do que a própria morte. O medo. Então, nesse momento, eu faço um convite. Acima do medo, só a coragem. Entenda você de que você tem medo. E como você relaciona com o medo. Que medo é esse? É medo de quê?